Olá, amigos, boa noite. Quinta-feira, dia 8 de julho de 2021 e nós estamos aqui para mais uma noite de reflexões. Hoje a nossa obra em estudo é o livro Vidas Vazias de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, enquanto os amigos estão chegando, nós já vamos fazendo nossa prece, dizendo boa noite ao Gil, a Dilza, a Jane, a Cláudia, aos amigos, Roseli, que está chegando também, Ivete, sejam todos bem-vindos, é uma alegria quando estamos juntos para mais uma noite de reflexões. Vamos à nossa prece e depois continuamos conversando com os companheiros. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, nos trazendo, Pai, a claridade em nossas mentes e o calor em nossos corações, para que consigamos verdadeiramente ultrapassar todas as barreiras que aparecem em nosso caminhar, com equilíbrio, com segurança, com esperança. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre à nossa frente, a nos guiar, a nos mostrar o caminho, a nos conduzir pelas veredas do bem. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, Valéria, boa noite, Laura, boa noite, Célia. É bom que estamos começando a nossa noite com os companheiros, Ana conosco também. A gente agradece muito a companhia. Deixa só tirar um som aqui para nós não termos qualquer dificuldade. Bem, meus amigos, nós estamos hoje iniciando o estudo do 5º capítulo da obra Vidas Vazias. Esse 5º capítulo tem como título Nunca subestimes o amor. Quer dizer, nunca despreze, nunca descreia, nunca coloque o amor em segundo plano. Ele sempre vai merecer o primeiro lugar de todas as situações. Esse é o título do capítulo e Joana costuma primeiro fazer um apanhado da nossa vida atual, nosso momento, a vida na Terra, o como nós estamos então experimentando os momentos aqui encarnados. Vamos a mais uma boa noite ao pessoal todo que está aqui, Carol, André, seu Antônio, Sebastiana, Márcia, muito bem-vindos, é muita alegria, é muito conforto estarmos juntos. Bem, neste capítulo, narra Joana de Ângeles, então, para nós. Estás combalido, e esse capítulo todo, ela vai falar diretamente a cada um de nós, como se houvesse um diálogo entre ela e nós, aquele que está lendo o capítulo, está lendo a obra, e a autora nos orientando e dialogando conosco. Então ela diz, estás combalido porque as tuas expectativas na área da afetividade resumiram-se em inesperados desencantos, que ora te confundem a maneira de pensar e, sobretudo, a forma de agir. É muito natural este acontecimento. Colocam-se muitas expectativas nos relacionamentos afetivos, imaginam-se, ideamos coisas maravilhosas, todos os relacionamentos afetivos que temos, esperamos sempre ser aquele mar de rosas, só que nós esquecemos que rosas têm espinhos, e de repente os espinhos ferem, os espinhos agridem. Então, por conta disso, ela diz que esses relacionamentos acabaram sendo resumidos em inesperados desencantos. O encantamento, o sonho, a fantasia, a expectativa, os primeiros relacionamentos, os primeiros instantes de um relacionamento, a primeira vivência é toda festiva. Depois a rotina chega, depois com a continuidade da aproximação nos relacionamentos, nós vamos vendo que havia muita fantasia, a realidade começa a se apresentar. Então, por conta disso, muitas pessoas se desencantam nesses relacionamentos afetivos e ela diz que ora te confundem a maneira de pensar. Meu Deus, errei, não era o que eu esperava, será mesmo que eu quero continuar, não quero continuar, essa amizade me faz bem, esse relacionamento, são as dúvidas que vão surgindo ao longo da convivência.
E por conta disso, ela disse, sobretudo, a forma de agir. Vão confundindo a forma de agir. Perdemos aquela espontaneidade muitas vezes, perdemos o sonho, a ilusão, a fantasia. Nos relacionamentos no dia a dia, acabamos por agir às vezes de forma mais áspera, mais difícil. Cada um de nós tem os seus problemas, então todos os temos. Por conta disso, os relacionamentos os relacionamentos afetivos nem sempre são fáceis e nem sempre transcorrem nesta lisura, horizontalidade, sem altos e baixos. Não, muitas vezes há mais altos e baixos do que a gente imagina ao longo do caminho. Vamos lá ainda cumprimentando os amigos, Rosângela, Júlio, Mara, que estão conosco também, Alcione, conosco nesse instante, Sandra, Eliana, Simone, sejam todos bem-vindos às reflexões da obra de Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles fala que por conta desses relacionamentos que nem sempre se mantém no padrão que foi sonhado, né, no padrão desejado, o ser humano demonstra uma carência afetiva muito grande. E essa carência afetiva, diz ela, fez-te acreditar em bem-sucedidas aparências de amor e te permites confiar que valia a pena entregar o coração e acreditar nos sentimentos que te eram apresentados. Quer dizer, entramos muitas vezes nesses relacionamentos, às vezes até mais complicados, né? Onde pensávamos verdadeiramente existir um grande afeto e esse afeto se dilui. Mas mais porque a carência que estávamos era tal. Há um ditado antigo que diz que às vezes nós vamos com muita sede ao pote. Em amor, em sentimento, em afetividade, a carência afetiva às vezes é tão grande que é como se estivéssemos nessa secura, precisando dessa água que dessedenta. E às vezes quando a água é de mais ou é de menos, ela acaba por atrapalhar a nossa sede. Então, da mesma forma, ela registra isso, que a nossa própria carência afetiva é que faz com que a gente acredite que existe todo esse mundo cor-de-rosa, toda essa coisa que nunca vai se acabar, todo esse relacionamento em brancas nuvens, tranquilos, e que valia a pena entregar o coração, se envolver com esta ou aquela criatura, nos mais diferentes níveis de afetividade que a gente possa, na relação de amigo a amante. Então, seja qual for a relação, o nível de relação, é sempre porque acreditava-se que valia a pena. E ela diz, terrível engano. Agora, em circunstância própria, a pessoa desvelou-se e apresenta-se destituída de equilíbrio no campo do comportamento que parecia não aceitar. É muito interessante. Vamos ver que tem dois companheiros aqui colocando o seu ponto de vista. O Gil dizendo, para um relacionamento saudável tem que existir admiração, respeito, amizade. E isso, claro que é difícil, mas é possível, diz o Gil. E é verdade. É uma questão apenas de equilibrarmos as coisas e desenvolvermos essas potencialidades da alma. E a Cláudia diz que o ser humano, em resumo, é uma metamorfose ambulante. É verdade, também é verdade, né? Eliane, boa noite. É verdade porque nesta convivência, nesta aproximação maior, aquele verniz social muitas vezes se dilui, desaparece. Aquilo que era mostrado como uma educação e que a gente se encantava, de repente era só algo para uma apresentação. Era algo que apenas no momento de conquista, de fazer a corte, e então usava-se essa forma de ser. Mas com a intimidade, com a convivência diária, as pessoas vão descuidando disso. E vão se mostrando cada vez mais como são em verdade. Não dá para esconder tanto tempo. O que tem acontecido nesse período de pandemia é exatamente isso. Muitas pessoas
nos seus relacionamentos afetivos, tinham uma certa distância, se viam no momento em que eram produzidas para um encontro. Então se produziam para um encontro e tudo bem, estava tudo muito certo. Ou mesmo já tendo algo estabelecido, a convivência não era de 24 horas por dia. Estavam no trabalho, estavam fazendo cursos e quando surgiam, estava tudo muito bem. Mas o que a pandemia fez foi nos obrigar a ficar mais tempo juntos debaixo do mesmo teto. E com isto, aquelas estruturas que não eram firmes, que não eram verdadeiras, elas começaram a ruir. Então muitos casais, muitas pessoas, muitos relacionamentos foram se diluindo, porque as pessoas não conseguem conviver debaixo do mesmo teto com as diferenças do outro. Porque quando se está... Eu ouvi uma vez uma frase, achei muito interessante, que diz: repare que os namorados, aqueles que estão no encantamento, no enleamento, falam baixinho, é sussurrado, porque os corações estão muito juntos. Mas na hora em que brigamos, na hora em que não concordamos, na hora em que há desavença, as pessoas gritam, porque os corações estão muito longe. E é isso que acaba acontecendo. E as pessoas passam a ter esse comportamento. Então, o que nos diz Joana de Ângeles é que as pessoas acabam se apresentando destituídas de equilíbrio no campo do comportamento que parecia não aceitar. Ela mostrava uma coisa e de repente ela revela algo que não era em princípio aceito e nem admitido de estar sendo produzido por ela. A ternura de quem te demonstra bondade era apenas máscara que ocultava o ser real que teimavas em não enxergar. E isto também é uma realidade. Nós, muitas vezes, todo mundo está vendo aquela pessoa como ela é, mas aquele que está encantado, olha a palavra, encantado, enfeitiçado, fascinado, ele não enxerga. Por mais que as pessoas falem, ainda ficam bravos muitas vezes quando alguém chama atenção, fala: olha, cuidado, presta atenção, você não está percebendo. Mas a pessoa está tão encantada com algo, o lado bonito que está sendo mostrado, o lado da conquista que está sendo mostrada. E no campo da ternura, da amizade, diz de quem te demonstrava bondade, era toda delicadeza, era toda uma deferência para com o outro, um cuidado, um zelo. Isto acaba por cair por terra, era uma máscara, era uma coisa de momento, para o momento da conquista. Depois de conquistado, não se vê mais a necessidade de manter esse tipo de atitude. Então as atitudes mudam. Mas não é que a atitude muda, ela já é, aquela pessoa já era assim, apenas ensaiou um personagem, mostrou esse personagem até com a conquista. Depois ela cai na realidade como ela é. E o pessoal hoje está comentando bastante, hein? Vamos a boa noite que eu não disse: Cidinha, Lena, Regiane, Eliane dizendo, né, tá difícil de acreditar em alguém para relacionar, não é fácil mesmo, é um trabalho que a gente se ocupa mais, mesmo na época em que a gente primeiro namorava muito tempo, depois noivava para depois casar, e isso era muito tempo mesmo, era o normal, ainda assim tínhamos surpresas. Muitas pessoas se surpreenderam com os seus companheiros, suas companheiras. Agora, no nosso tempo atual, onde quase que a ordem é inversa para esse conhecimento, né? A ordem é quase inversa e muito rápida, período muito curto, aí que a confusão se mostra mais acesa diante dos nossos olhos. Boa noite, Lena, Ana Maria, Cazuco, Cláudia. E a Cláudia dizendo: encantamento não dura para sempre. É verdade, é quase que ter que
renovar a cada instante para agir esse encantamento. Então, aquele amor que era só encantamento, aquela amizade que era só encantamento por aquilo que era apenas o bonito mostrado, se ela for bem enraizada, bem sincera, ela vai aguentar quando o encantamento passar, quando as pessoas começam a se mostrar como são na sua natureza, e ela vai superar isso. Mas outras vezes não, porque esse encantamento, ele verdadeiramente, ele tem um período de duração, depois existe uma realidade de vida. Então nós temos aqui, né, o pessoal todo comentando, o primeiro suspiro de amor é o último da sensatez, diz a Sandra. É interessante a colocação, porque este suspiro de amor que a Sandra está falando, nós vamos ver que é do encantamento, porque o capítulo de hoje, nunca subestimes o amor verdadeiro. E aí, não é o último da sensatez, vai ser o primeiro da sensatez. Esse amor com todas as letras maiúsculas, o primeiro suspiro vai ser também o primeiro da sensatez, e não o último. Mas nesse padrão que nós estabelecemos amor, muitas vezes acontece isso sim. Vamos então continuando as reflexões de Joana, quando ela fala então sobre a ternura, né, de quem te demonstra bondade, que era apenas máscara que ocultava o ser real que teimavas em não enxergar. Muitas vezes somos nós mesmos que não conseguimos perceber. Nós não conseguimos enxergar o outro porque nós enxergamos aquilo que queremos, aquilo que sonhamos e não a realidade que está diante dos nossos olhos e que nós muitas vezes não percebemos. Por isso que existe uma fala de Jesus dizendo que veja quem tem olhos de ver. Porque muitas vezes, você está enxergando ali aquilo, estou, nossa, mas não estou vendo direito. Quer dizer, enxerguei alguma coisa, mas não identifiquei, não consegui decodificar. Então, há uma diferença, né, entre essas coisas que nós temos que ter atenção com isso. E aí nós vamos vendo a questão trazida por Joana, quando ela diz, no fundo, uma intuição do bem te advertia que afetos negociados jamais possuem legitimidade. E esse negociado, ela continua dizendo, deixam-se comprar e jamais se comovem com sentimento, afabilidade e carinho que os cercam. E esse comprar, negociar afeto é muito interessante, porque nós fazemos isso, não é só na questão casal, não é a questão de duas pessoas num nível de amizade ou de um relacionamento mais profundo. Nós fazemos isso com as nossas crianças. Quantas vezes a criança arredia a pessoa e a pessoa, não, toma uma balinha, ela está comprando a criança, comprando aquela aproximação da criança, comprando aquele afeto e crescemos e continuamos comprando afeto, comprando com coisas materiais. É assim que vamos fazendo. São presentes e mais presentes, não que as pessoas não mereçam ganhar presentes, claro que merecem, mas às vezes a intenção daquilo que se dá a alguém é de ter esse alguém satisfeito e próximo a nós. Porque no momento que não se puder mais atender a essa exigência do outro, não puder mais comprar esse afeto, tudo se desfaz. E também neste período que estamos vivendo, está acontecendo isso. Pessoas tinham posses, tinham empregos, tinham uma renda boa e elas podiam comprar coisas e enredar os seus afetos dentro dessas coisas que agradavam a essas pessoas e ali estava tudo uma beleza. Mas a hora que o dinheiro começa a faltar e que não se pode mais esbanjar como esbanjava, oferecer aquilo que se oferecia, muitas vezes esses relacionamentos afetivos todos vão se diluindo,
vão se perdendo porque as pessoas não suportam viver sem aquilo que anteriormente era oferecido a ela. Anteriormente era oferecido e agora ela não aceita não ter. É claro que nos relacionamentos sinceros, onde a amorosidade, a afetividade, a generosidade, a bondade, todas essas virtudes que compõem o verdadeiro amor, a essência real, quando isso existe, nada disso é empecilho para se continuar confiando, acreditando, querendo bem, trafegando junto pelas vielas do mundo. Não, nada disso vai alterar. Mas para muita gente, sim, faz diferença. Não havia uma estrutura tão sólida de bem-querer, né? Mas havia uma de querer o bem. E por conta disso, a vida fica mais difícil. O Giz está dizendo, enxergamos através das conveniências, e é uma verdade que muitas vezes o que nos convém, né, chama a nossa atenção. Joana ainda continua comentando, dizendo, apresentam-se, falando dessa qualidade da afetividade, onde ela dizia que já havia na pessoa uma intuição do bem que a divertia sobre esses afetos negociados, que deixavam se comprar por coisas, por situações, por posições sociais. Apresentam-se frios e de caráter forte. Então aquela pessoa que era toda doce, toda amiga, toda fraterna, toda solidária, de repente se mostra fria, de repente se mostra de um caráter forte, que não aceita algumas coisas, humilham a outra, dando a impressão de superioridade em autovalorização. Eu sou muito mais, você não pode mais chegar até mim porque eu sou muito mais. Humilha o outro, diminui o outro de todas as formas possíveis. Isso é ausência de amor. Haviam interesses em jogo, haviam essas conquistas em jogo, haviam paixões, fascinações, mas amor mesmo não, porque esse humilhar não é característico do amor. Silencias, então a pessoa humilhada, a pessoa que está ali pisoteada pela outra, diz, silencias na esperança, anelando por qualquer migalha de atenção que oferecem boa técnica de ludibriar e continuar contando contigo sem permitir o inverso. Então, nesse relacionamento, que é um relacionamento até doentio, o outro silencia, é humilhado, é espizinhado, é diminuído, e ele silencia na esperança de algum afeto, fica acreditando que vai ter algum reconhecimento, que vai ter algum afeto, e no entanto o outro muitas vezes até dá uma quirera de amor, não uma quirera de afeto, mas a intenção é apenas tirar proveito, ludibriar aquela criatura e continuar contando com ela. Então dá um agradinho para continuar contando com ela, continuar que ela esteja ao alcance das mãos para o que bem entender na vida, sem permitir o inverso, porque não permite que o outro, que este que está aceitando essa condição, faça a mesma coisa com ele. Não admite. Então aparentam cuidar de ti, aparentam, numa forma de corresponder ao que recebem do teu coração afetuoso. Aparenta. O outro se debulha em atenção, em carinho, e aquele ele aparenta retribuir isso, mas é só algo muito rápido, muito fugaz, não é real. Te encantas, porque houve uma resposta positiva, te encantas, supondo ser manifestação de afeto. Quando nós vemos esses testemunhos, né, de pessoas, de violência doméstica, que sofrem violência doméstica, mulheres que sofrem violência doméstica,
A história sempre é essa, ela mantém aquilo porque ela acha que aquela pessoa vai mudar. E a pessoa, depois de um momento de violência, explosão, etc., vem no outro dia com algum presente, alguma flor, alguma coisa, e alguma conversa mais suave, e aquela pessoa cai outra vez, entendendo que sim, agora mudou e vai ter resposta nesse afeto. E esse coração afetuoso acata aquele pedido de desculpa que é feito até a próxima investida, até a próxima dificuldade. Como não amar, devolvem em cuidados exteriores com quem impressionam os outros, mostrando uma bondade que estão longe de sentir. Então, muitas vezes, esses são cuidados exteriores. Mesmo no rol de amigos, numa sociedade, aquela pessoa demonstra um carinho, uma atenção maior, um zelo maior, mas que está longe de sentir, apenas para fazer a cena que os outros possam perceber. Com muitas exceções, o amor entre as criaturas humanas está assinalado por interesses escusos, embora disfarcem que se apresentam. Olha, mas graças a Deus que Joana escreveu com muitas exceções. Então existe, é um comportamento, né, um comportamento que a gente está vendo. A Eliana está dizendo, a gente se ilude e espera mudança. No meu caso foram 22 anos de casado esperando isso, até que descobriu que verdadeiramente não muda. Não muda, não tem uma demonstração sincera de mudança, não está se registrando nem um passinho adiante, nem uma vírgula na história para acrescentar uma próxima palavra, né? Então fica muito difícil. E aqui, Joana dizendo, mas embora em sociedade, esse relacionamento afetivo, a gente veja muito disso acontecendo, né, muitos casos acontecendo, ela diz com muitas exceções, são exceções, mas são muitas, não são poucas exceções. O amor entre as criaturas humanas está assinalado por interesses escusos. A maioria tem interesses escusos, interesses que a gente não sabe, interesses que a gente não conhece, interesses que não foram demonstrados. Quando nós vemos alguns estudos sobre o relacionamento humano, o casamento que o Espiritismo traz, nós vemos que existe o casamento por interesse, o casamento que é movido por qualquer interesse, seja lá uma herança, seja lá uma propriedade, seja lá uma possibilidade, quer dizer, qualquer coisa nesse nível seria um interesse. Posicionamento social, pegar uma balinha porque minha garganta está querendo reclamar. Mas essa posição social, às vezes, galgar um lugar, uma sociedade, qualquer coisa nesse nível, projeção, oportunidade de crescer materialmente, existe muito, muito. Mas existem exceções, né? Muitas exceções de criaturas que verdadeiramente unem-se, não nesse tipo de casamento, de união por interesse, ou até as provacionais, mas a verdadeira, a de sentimento, de emoção, que existe. Então está aqui, com muitas exceções, o amor entre as criaturas está assinalado por interesses escusos, embora disfarces em que se apresentam. Mil desculpas. A Sandra dizendo, sou exceção, estamos juntos há 48 anos, graças a Deus. Pois é, Sandra, graças a Deus, né? A gente tá aí seguindo juntos, lado a lado. Isso é muito bom. Há vários companheiros que estão aqui que eu conheço e sei que estão juntos há bastante tempo. E estamos, claro, temos nossos dias melhores e piores, temos nossos momentos mais tristonhos, mais difíceis, cada um de nós é um mundo em particular, mas respeitando-se, entendendo-se, passamos as dificuldades e continuamos lado a lado seguindo a jornada, graças a Deus.
O Gil dizia, ninguém muda pelo outro, a não ser por si mesmo. É verdade, ninguém muda pelo outro, ou por conta de que o outro deseja essa mudança. Nós só mudamos quando entendemos a nossa necessidade real de mudar. A Regiane dizendo, a gente ora e tem fé e esperança da pessoa mudar. Sim, todos temos que ter essa esperança. Todos temos que ter. Mas também temos que entender que essas mudanças não são fáceis. Às vezes são trabalhos de uma vida inteira para colher numa próxima. Às vezes a coisa vai muito longe. Então, o que Joana está nos dizendo é que mesmo existem situações mais difíceis e existem situações mais amenas. E aí continua então a narrativa de Joana de Ângeles falando a respeito desse comportamento, né? De que aparentam cuidar de ti numa forma que corresponde ao que recebe do teu coração afetuoso. Te encantas, supondo ser manifestação de afeto. Aparentam, é algo que está ali. Como devolvem em cuidados exteriores com que impressionam os outros, mostrando uma bondade que estão longe de sentir. E às vezes, nem é intencional. Não é que a pessoa está fazendo isso de caso pensado. Não, ela tem esses rompantes e esses altos e baixos. Então ela age de um jeito e acaba, às vezes, se complicando por isso. Não é que ela quis fazer um teatro para que os outros vissem. É ela que não se aguenta num papel que até ela gostaria de viver às vezes, mas daqui a pouco o homem velho que existe ali dentro se comporta outra vez como era no passado. E aí fica difícil mesmo. E seguindo então, nos diz, com muitas exceções, o amor entre as criaturas humanas está assinalado por interesses escusos, embora disfarces em que se apresentam. Sentes um frio interior, diz Joana, uma sensação, um vazio, um frio, ante a constatação daquilo que já sabias intuitivamente, porque às vezes a pessoa passa por tudo isso assim, mas eu tinha uma coisa que me dizia, parece que eu previa isso, eu sentia isso, quer dizer, intuitivamente havia já uma percepção da maneira de ser nessa amizade, nesse encontro, onde houve o desencanto por conta de uma série de coisas. Ingenuidade de Joana insistir, manter a expectativa de mudança alguma, até mesmo a compaixão que não tem, porque há pessoas que não têm sequer compaixão pelo outro. E a pessoa fica esperando, né, que ela desenvolva um sentimento desse. E a questão é essa que está aqui. Só muda quem quer, ninguém muda ninguém, como está dizendo a Cidinha. É uma coisa que nós todos temos que ter em mente. Mas existem pessoas tão áridas, tão difíceis, que ela não tem a menor piedade, a menor sentimento daquilo, às vezes nem a menor noção da dor que ela está provocando no coração do outro. Não tem nada disso. Aprende com a realidade, de Joana. Aprende com a realidade. Move-te agora com a sabedoria da experiência doída que te crucifica na amargura. Faz alguma coisa, movimenta de alguma forma essa alma amiga a quem te entregaste e te releva não merece o teu sofrimento. Ergue a cabeça e avança no rumo da fraternidade. Porque a questão Joana não está incentivando a que nos separemos, a que coloquemos o outro de lado, escanteemos, mas tenhamos para com esta pessoa o sentimento de fraternidade. Não esperemos amor, que é coisa que ela não sabe, ela não tem. Mas fraternidade para com ela, através do entendimento, é possível ter. Talvez nesta existência
não esteja no teu programa receber, senão dar amor. E aqui ela está dizendo a razão, muitas vezes, de duas almas tão diferentes estarem unidas, quando uma está sofrendo, né, alguma ausência de amor, ausência de atenção. Então ela disse, olha, talvez nesta encarnação não seja para você receber amor, talvez você já tenha para dar. E aquela pessoa precisa receber na forma da fraternidade, na forma do cuidado, na forma da atenção. Então não cobra, é não cobrar. A questão é que às vezes a pessoa está envolvida, toda dedicada e cobra do outro o mesmo comportamento e o outro não consegue ter esse mesmo comportamento. Então, se existe de verdade um sentimento que seja da fraternidade, entenda isso e não espere mais do que aquela criatura vai poder dar. Se assim está bom e dá para levar o companheirismo para a vida, ótimo, continua, porque vai ajudando essa pessoa a receber algo que ele não sabe, não tem dentro dele, não amealhou ainda, não desenvolveu e não vai poder oferecer. Se diz, de quem não tem, nem o rei tira. É verdade, não tem. Então não adianta querer, porque não tem. Se está bem assim, e entendendo, então eu posso amparar, eu posso ajudar, eu posso ter essa forma de fraternidade e entendimento, ótimo. Mas não espere receber, porque a decepção, aquilo que ocasiona frustração, decepção, é quando nós temos expectativas de receber a mesma coisa, ou mais até. E isso não acontece. E aí vem a decepção. Mas se não há essa expectativa e há um entendimento do limite do outro, e ainda assim alguns pontos, algumas qualidades são válidas dentro desse relacionamento afetivo, ótimo, continue. Porque às vezes é essa tarefa mesmo. O Gil dizendo, como exigir do outro se o outro, com seus valores, educação e regras individuais, e não tem. Então não há como exigir. Nós podemos dar o que temos, mas não podemos exigir que o outro dê igual para nós, ao limite de cada um. Se isto é entendido e é possível viver em paz assim, ótimo. Talvez seja esse o exercício, ensinar o outro um pouquinho mais. Aquela alma precisa de um pouquinho mais de ajuda para continuar. As paisagens humanas, ricas de sedução, reduzem os sentimentos ao imediatismo do gozo, da sensação, da variedade dos prazeres. E é essa a vida terrena, as paisagens humanas. Então, a vida na terra, a vida em sociedade, os relacionamentos terrenos, essa vida nossa é rica em sedução. Ricas de sedução reduzem os sentimentos. Porque esse campo da conquista é tão forte, é tão até incentivado pelas propagandas, pelos dias disso ou daquilo, com direito a um comportamento ou outro nesses dias, enfim, comemorações, tudo isso é uma arte de sedução. E às vezes isso reduz às vezes o sentimento verdadeiro ao imediatismo do gozo. O prazer está naquele momento, está naquela vivência. Apenas isso, não há um sentimento profundo, há apenas esse sentimento imediato, a resposta imediata, e não o sentimento profundo. Então, reduz os sentimentos ao imediatismo do gozo, da sensação e da variedade de prazeres, até porque para que a vida não caia na rotina. Então, o mundo convoca a comportamentos diferentes e às vezes as pessoas
se deixam levar por tudo isso, porque é da natureza dela também desejar experimentar, vivenciar algo nesse nível. A afetividade enriquece melhor. Aí é o sentimento. A afetividade preenche mais, enriquece, traz mais conteúdo para a alma, proporciona encantamento e paz. Afetividade. Então é o desenvolvimento da atenção, do carinho, do cuidado. Isso proporciona encantamento e paz, harmonia e beleza. É o que ela traz com ela. E para alcançar esse patamar, é preciso que haja merecimento. Então, é o merecimento daquela vivência. Nós vamos ver muito na série André Luiz esses relacionamentos, essas famílias que se formam, os casamentos que se constroem no mundo espiritual, que depois se realizam aqui. E vamos ver que existem relacionamentos onde um espírito melhor vem junto daquele mais complicado porque o ama, porque sente afetividade por ele, sente carinho, então está disposto a junto dele fazer algo diferente. Então tudo isso nós vamos ver esses tipos de relacionamento nas obras de André Luiz. E continua Joana de Ângeles a nos dizer: muitos afetos que se acariciam a toda hora quase sempre são superficiais. Às vezes a gente até fala aqui, né? Porque há uma expressão hoje, toda hora é amor para lá, amor para cá, amor, e vai diminuindo o amor, e fica lá um murmúrio apenas, mas uma manifestação constante, e de repente o amor já mudou, já está com outra cara, já é outra pessoa. Então é muito fugaz, é uma experiência muito curta, muito fugaz. E é isso que Joana está dizendo. Muitos afetos que se acariciam a toda hora, que estão toda hora juntos, uma demonstração constante de carinho, de afeto, quase sempre são superficiais, tentadores, exibicionistas e alteram-se por conta das novidades que aparecem adiante. Sim, às vezes a gente diz assim: nossa, mas esta pessoa a gente via tão bonito, né? Parecia tão assim ligado um ao outro. Vamos pensar no meio artístico, onde as mudanças parecem que são até mais rápidas. De repente aquele ator e aquela atriz estão juntos e uma demonstração imensa de carinho, de amor, de afeto, e estabelece uma vida todos juntos. Daqui a pouco acabou tudo e já é outra pessoa. E há até uma expressão atual onde as pessoas dizem: a fila anda. É a fila da busca do afeto verdadeiro. Ela só anda porque estamos procurando um afeto verdadeiro. A hora que encontrarmos um afeto de verdade, e um afeto verdadeiro, como nós vimos aqui, não é só necessariamente aquele onde há a compatibilidade total das pessoas, não. Existem aqueles afetos verdadeiros onde o que está imperando é essa fraternidade de um para com o outro. Um é mais maduro, é mais experiente e tem mais consideração e mais respeito. É uma forma de afeto que nós estamos vendo com mais durabilidade naquela vida. Por conta disso, é que Joana então está explicando que nem sempre isso que nós vemos e que os outros fazem questão de registrar, e este mundo da rede de internet, isso é registrado constantemente, esses encontros, essa maneira de se mostrar junto do outro, nem sempre isso é real, é verdadeiro. Às vezes está só para aquele momento, não tem raiz profunda, não tem duração suficiente. E alteram-se, né, esses relacionamentos por conta das novidades que aparecem. Vai aparecendo e vamos mudando, porque é a carência afetiva em busca de um sentimento real.
Surge então uma onda de melancolia e de insegurança de Joana, que passará com mais rapidez se não permaneceres cultivando esperança de recomeço e mudança. Há um relacionamento afetivo, há uma ruptura, porque, como ela disse, as novidades surgem, muda-se, de repente acabou-se o encantamento, a ilusão, e a pessoa se separa. Por conta disso, uma pessoa desse relacionamento pode mergulhar nessa onda de melancolia e insegurança. A melancolia, nós sabemos que acaba levando para os estados depressivos. E a insegurança, eu não confio mais, eu não acredito que possa haver alguém que verdadeiramente mereça o meu cuidado, a minha atenção, e que possa também ter esse cuidado e atenção para comigo. Então há uma insegurança no relacionamento humano para com o outro, por conta de uma experiência mal sucedida. Mas isso tudo passa, ela diz, passará com mais rapidez esse estado. Porque é claro que qualquer ruptura num relacionamento afetivo, né, como nós temos, seja de amigo ou de amante, não importa, qualquer ruptura traz tristeza para aquele coração, traz lágrimas, traz uma emoção negativa, traz toda essa amargura consigo. Mas passará mais rapidamente, se não permaneceres cultivando a esperança de recomeço e de mudança. Porque muitas pessoas ficam amargurando, mergulhando nesse estado de melancolia e de insegurança para novos relacionamentos, para novas pessoas, novas amizades, porque ela tem esperança que o outro volte, tem esperança de recomeçar e tem esperança que, voltando, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. E não é. Pode até haver a volta, pode até haver algum movimento de mudança, mas se não houve uma interiorização do desejo de mudar, da luta por fazer diferente, daqui a pouco será a mesma história novamente. A história vai se repetir. Então, o juiz está dizendo, num relacionamento inteligente, ficamos calados quando o outro quer e precisa falar. Não dá briga. É verdade. Né? É a água da paz que Chico dizia. Põe água na boca e não engole, não diga nada. Deixa. Daqui a pouco engole, passa e pode. Também é um ditado que tem, né? A hora de falar e a hora de calar. Há momentos que nós precisamos ter esse jogo de cintura, essa sabedoria. Isso é um relacionamento inteligente. Quer dizer, não dá naquele momento, disfarça, sai, daqui a pouco, mas passa, dilui, a onda passa, aí dá para continuar tudo direitinho novamente. Eliane dizendo, o conselho da minha avó era esse mesmo, da água, é a água da paz. Põe na boca, não engole, espera, depois que passar a vontade de dizer alguma coisa, aí você engole e vai falar com mais calma. Porque na hora que está todo mundo nervoso, todo mundo ali com o ânimo acirrado, altera-se a voz, falam-se impropérios, coisas que não deveriam ser faladas, mas que vão ferir, às vezes é proposital, vão ferir. É difícil, é a arte de conviver, né? Conviver é viver com os outros, e isso é uma arte. É o saber viver que nós precisamos desenvolver, e é um ato inteligente, sim. Nós usamos dessa inteligência emocional e inteligência mesmo intelectual para poder entender esse momento e fazer diferente. Então continua a reflexão de Joana nos dizendo, né? A pessoa está adiante de ti, ama, espera outrem, contenta-se e desfruta desse carinho que lhe é compensador. Então, isso vai passar, se passará mais rápido, se não permanecer insistindo tanto na história, no retorno, na volta, na mudança,
e essa expectativa todo o tempo. Aquela pessoa já passou, está adiante de ti. Ama, aspira a outrem, dá uma oportunidade, levanta os olhos para a vida, outras coisas surgem, contenta-se e desfruta desse carinho que lhe é compensador. Aceita o desafio do abandono e não olhes para trás, porque às vezes a pessoa está abandonada pelo outro e fica ainda presa ao passado, olhando. Aceita o desafio, porque ficar abandonado é um desafio para aprender a viver. É um desafio. Todas as palavras que antes te disse eram oferendas de sonho, não era uma realidade. Houve tempo em que procurou aquilatar as vantagens que fruiria ao teu lado. E por isso, no momento próprio, afirmar-te que não te confirmou essa afeição a que tu lhe dedicavas. Então, foi uma fantasia, foi um sonho, foi um desejo de conquista, mas, né? A Eliana esperando passar a pandemia para seguir exatamente esses conselhos. É isso mesmo, a vida tem tanta coisa bonita a nos oferecer. Eu vou contar para vocês alguns casos. Minha mãe, as pessoas que me conhecem sabem muito bem que minha mãe gostava muito de contar coisas, né? E ela contava de uma pessoa, eu não posso nem falar a cidade, muito menos a pessoa, mas que era amiga. Essa pessoa, de uma família muito bem posta, estava com um casamento marcado com outra que também era da mesma cidade, que era já aquele casamento que família achava ideal, e eles tinham tido toda a expectativa, né, de um sonho de Cinderela. Então era um casamento esperado na sociedade daquela cidade, porque sabiam que ia ser uma coisa fantástica, maravilhosa, famílias importantes, etc, etc. O casamento foi aprontado, tudo estava maravilhoso, estava pronto para acontecer. A noiva foi para a igreja e o noivo não apareceu. O noivo não apareceu, não foi. E foi um caos na cidade, porque a sociedade em peso ali e aquele vexame onde o noivo não apareceu. A noiva se desmanchou em lágrimas, aquela coisa toda, aquela tristeza profunda, mas ela tinha uma tia que tinha vindo para assistir ao casamento, às festividades, né, do casamento, e a tia era do Rio de Janeiro. Então a tia ficou muito compadecida do estado de melancolia, de insegurança, de tristeza que aquela jovem ficou. Levou a jovem com ela para o Rio de Janeiro para sair daquele ambiente, porque cidade de interior, claro que era alvo de todos os comentários, e assim ela foi para o Rio de Janeiro com a tia, para ficar um tempo indefinido, até que as coisas acalmassem, até que ela desse um outro rumo para a vida, resolvesse o que ia fazer da vida. E lá estavam as duas um dia, na praia, quando ela entrou na água, entrou no mar, e um rapaz disse a ela assim, brincando: "Ô garota, sai desse mar que esse mar é meu." E ela, muito brava, porque ela não queria mais ver ninguém, nenhum homem perto dela, quanto mais lhe dirigindo a palavra. Ela não queria saber disso. Ela, muito brava, olhou para ele e disse assim: "Então venha me tirar." Mas falou séria, tentando com isso afastar o rapaz dali e acabar com a história. E o rapaz tomou aquilo talvez como brincadeira e verdadeiramente foi tirá-la do mar, levantando-a nos braços e tirando para fora, levando até a areia. Um mês depois, estavam casados. Um mês depois, estavam casados. Esta jovem, naquela ocasião, hoje é bisavó. E eles ainda estão juntos. Anos e estão juntos. Então veja, ela deu uma outra oportunidade para a vida. E hoje eu acho que vale as histórias para nós
vai mais uma historinha. E são histórias verídicas. Por isso que eu disse, não posso dizer nenhum lugar e nenhum nome. Mas são histórias verídicas. Um casal que foi namorado lá quando eles eram muito jovenzinhos, adolescência, e se gostavam. Mas havia, por parte da família da moça, havia uma separação porque o rapaz era pobre e ela era uma pessoa de mais posses, de família, de sociedade, e ele não era. Então, eles separaram, né? A família não aceitou aquele namoro, o rapaz queria até casar, mas eles não aceitaram, e era a época que os pais mandavam e as pessoas obedeciam. Por conta disso, eles se separaram. Eles tinham 18 anos quando se separaram. O tempo passou, ela não teve mais notícias dele. Ela acabou se casando, teve filhos e já estava com netos grandes quando um dia este homem apareceu na cidade e eles se encontraram. No restaurante da cidade, eles acabaram se encontrando. E ali eles recomeçaram uma conversa. Ambos estavam viúvos, próximos de 90 anos de idade, os dois. E eles descobriram que eles ainda se amavam e resolveram se casar. E casaram-se com as bênçãos de filhos, netos, bisnetos. Foi um grande acontecimento para as duas famílias. E estava ela voltou a tocar piano, coisa que ela não fazia mais, ele gostava muito de música. Eles tiveram uma vida muito feliz, ainda estão juntos. Uma vida muito feliz, perto de 100 anos que eles estão e felizes. Então, gente, a gente não sabe essa segunda, isso que Joana está dizendo, não fique amargurando, não fique remoendo, não fique mergulhada na tristeza, dê uma chance para a vida. Levanta os olhos para a vida, dá uma chance. Queira viver de novo. Às vezes está ali, tão próximo da gente, e a gente não percebe isto. Então ela vai dizer aqui, a existência humana é um curso de aprendizagem transcendente, mediante a roupagem carnal imanente. A existência humana, a vida do espírito na carne, é um curso de aprendizagem que transcende as coisas que a vida nos apresenta. Ela transcende. E, portanto, ela, nessa roupagem que é imanente, porque esta roupa, este corpo físico, desaparece. Mas as almas verdadeiramente que se amam, que se afinizam, independe disso, elas fazem esse exercício e terão uma ligação profunda. A Eliane disse assim, assistam Cartas para Julieta. É maravilhoso. É maravilhoso. E é um filme real, de vida real. Mas a gente tem muitas histórias desse tipo, que a gente precisa só olhar com atenção, ter essa esperança da felicidade, a esperança da boa convivência, a esperança de uma vida tranquila, né? De uma vida mais serena, de mais partilha, de mais amizade. É isso que muitas vezes nós estamos aprendendo. É essa vivência. Então foge daquilo que muitas pessoas pensam a respeito do amor, que vê esse amor apenas como esta vida de sensações momentâneas, quando isso tudo transcende aquelas sensações. Olha, eu não sei se para vocês, mas aqui no meu notebook a tela está toda complicada. Na imagem, não sei. Pelo celular, nossa transmissão está correta, mas aqui está havendo alguma interferência de internet, talvez. Voltou agora e ficou bem. Mas é isso, gente, e nós já chegamos
no nosso momento não acabamos o capítulo 5º e vamos encerrar com a frase de Joana que diz: desperta para o amor verdadeiro aquele que ilumina a noite dos sentimentos e alarga a vereda por onde seguem os aflitos. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Desse amor verdadeiro que existe, mas está sim associado a quem ilumina essa noite dos sentimentos, de tristezas, de mágoas, e acaba alargando essa vereda onde estão todas as criaturas, especialmente aqueles aflitos que ela pode contribuir com mais alegria. Gente, nossa semana também está se encerrando. Agora só segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos. Então vamos encerrar nossa semana com aquela... é um poema, né? De ação de graças, é uma oração de ação de graças que nós temos recebido tanta ajuda com tantas palavras para que a gente possa repensar o nosso modo de ver a vida, tentar viver com mais amenidade, com mais tranquilidade, dando algumas prioridades para o nosso existir. Então vamos agradecendo a companhia de todos, agradecendo as palavras de Joana de Ângeles que nos iluminam o caminhar, nos enche de esperança, dizendo: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em cada coração, que nossas consciências iluminadas possam crer neste amor maior que existe, que é a realidade do Espírito, mas que todos nós estamos ainda num processo de desenvolvimento através da compreensão, através da dedicação, através das escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Muita paz e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos.